Bom dia a todos e a todas. É uma alegria imensa. Mais uma quarta-feira, a nossa encontro aqui no Compass. Para quem é de fora e está assistindo depois essa live, aqui em Londrina nós temos um movimento de educação para a cultura de paz e não violência há 20 anos. Temos o Compass, que é o Conselho Municipal de Cultura de Paz de Londrina, há 12 anos. E neste ano de 2020, com a pandemia, então estamos fazendo as nossas reuniões, né, abertas. A Cláudia Catafesta está entrando. Estamos fazendo as nossas reuniões abertas e temos a possibilidade de ter os nossos convidados aqui na nossa sala de casa em Londrina, né, participando com a gente. Muitas pessoas que não entram nesse horário assistem a live depois e todos sejam bem-vindos. Hoje vai ser, bom, sempre é importante, eu falo assim, hoje vai ser, todas as vezes são importantes, mas hoje é muito importante. Nós temos o Paulo e a Nilza, eu vou apresentá-los aqui, né, e eles vão contar o volume de ações e iniciativas que eles estão fazendo em Maringá, mas não vou adiantar aqui não, senão... A professora Nilza Machado de Oliveira Souza é professora da Universidade Estadual de Maringá, membro do PROPAS e coordenadora do projeto de Justiça Restaurativa da Universidade Estadual de Maringá, membro do Conselho Gestor do Programa Maringá da Paz e da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB de Maringá. O professor Paulo Roberto de Souza é doutor em Direito e Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito e Relações Sociais pela Universidade Estadual de Londrina, graduado em Direito pela Universidade Estadual de Maringá, professor adjunto da Universidade Estadual de Maringá, professor do Programa de Pós-Graduações em Políticas Públicas pela Universidade Estadual de Maringá, coordenador do Programa Justiça Restaurativa e Cultura de Paz, da UEM, presidente da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB, Subvenção de Maringá, presidente do Conselho Gestor do Programa Maringá da Paz, pesquisador da Justiça Restaurativa e Sistemas Alternativos de Solução de Conflitos, Teoria da Justiça e Direito, pesquisador em Políticas Públicas de e com Justiça, coordenador do Grupo Girassol de Pesquisa Multidisciplinar sobre Justiça Restaurativa e Cultura de Paz, aberto à comunidade. Tem experiência na formação e capacitação em práticas restaurativas, nas metodologias de ciclos restaurativos e ciclos de construção de paz e na formulação, implementação, monitoração e avaliação de políticas públicas de justiça restaurativa. Professor em regime integral e dedicação exclusiva à Universidade Estadual de Maringá. Então, eu passo a palavra, acho que, não sei se é o Paulo ou a Nilza que vai começar primeiro, né? Eles vão falar até lá umas 10 para as 10, 10 horas, e depois a gente vai abrir o microfone para todos fazerem uma pergunta e um comentário, ok? Então, Paulo, Nilza, a palavra é de vocês. Bom dia a todas e todos que estão conosco nesse encontro, também as pessoas que, impossibilitadas de participar nesse momento, poderão assistir depois. Sejam todas e todos muito bem-vindos. É uma grande alegria e uma grande honra estar conectada à nossa cidade co-irmã de Londrina. Rever vocês diante do desafio que nós atravessamos da pandemia, rever vocês no virtual, que é real. Porque a nossa conexão é real, estamos conectados de mente e de coração, e a nossa energia de cuidado, de amorosidade, ela circula entre nós. E ela é vital, é energia vital. É néctar que nos impulsiona e que nos alimenta a seguir em frente, a atravessar essa pandemia e estarmos conectados, trabalhando pela paz. Porque acreditamos na paz, acreditamos que é possível e acreditamos que cada uma e que cada um de nós pode fazer a sua parte. Se nós queremos paz no mundo, que sejamos nós essa paz. Que cada pessoa dê o primeiro passo na caminhada pela paz.
Por isso, uma grande alegria e honra estar com vocês, que são pioneiros dessa jornada no norte do Paraná. Então, muito obrigada a vocês de Londrina, ao Paseando, ao Compass. Referencio aqui o Luiz Gagliardi, que está à frente desse movimento, mas também a toda a equipe, Paseando, Compass, todos os companheiros de paz de Londrina e todas as pessoas que nos acompanham. Eu vejo aqui também a Carla, já estivemos juntas na jornada pela paz na educação, e sei que a Carla continua à frente, levando esse trabalho maravilhoso na educação em Londrina, a Cidinha e várias outras pessoas que não nominarei aqui, porque são muitas pessoas, mas todas essas pessoas eu quero dizer da minha alegria e da minha honra de estar com vocês. O Luiz me convidou para falar um pouquinho da minha história, da história da justiça restaurativa, dessa caminhada de paz em Maringá. Comigo começou a partir de 2009, quando eu ouvi falar na justiça restaurativa pela primeira vez. E aquilo me inquietou. O que é justiça restaurativa? E comecei a estudar e tentar descobrir o que era a justiça restaurativa e como funcionava e onde ela estava presente. Eu descobri, a minha primeira descoberta foi em 2009, um evento que ocorreu em Lima, no Peru, um evento sobre justiça juvenil restaurativa, e do qual resultou a Declaração de Lima. Então, eu considero esse documento muito importante, porque foi o meu primeiro contato com a justiça restaurativa, isso em final de 2009. E nessa busca, eu conheci a promotora Maria Aparecida Mello, em Colorado, cidade vizinha nossa, que estava tentando se engajar com essa proposta restaurativa. E também uma psicóloga na UEM, a professora Maria Tereza, que infelizmente já não está mais hoje entre nós. E naquela época nós iniciamos esse movimento na UEM, de estudos e de tentar descobrir parceiros em justiça restaurativa. E descobrimos então o pessoal de São Paulo, do Egberto Penido, e o pessoal do Rio Grande do Sul, do Leoberto Branquer. E nós nos aproximamos, a sinergia rolou com o pessoal do Sul, do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre, Leoberto Branquer e toda a sua equipe, a Júris. Em 2010, nós fomos para Porto Alegre, fizemos a primeira formação na Júris e não paramos mais. Foi assim, amor à primeira vista, foi um encontro de coração para coração e não foi mais possível nos apartarmos da justiça restaurativa. Iniciamos, então, esse movimento na UEM. Em 2010, mudamos, alteramos, atualizamos o projeto pedagógico do curso de Direito e introduzimos soluções alternativas de conflitos, compreendendo conciliação, mediação e justiça restaurativa. Então, desde 2010, que a justiça restaurativa está presente na UEM como componente curricular obrigatório. Todos os nossos alunos, eles passam por essa experiência no curso de graduação. Eles saem com essa experiência em justiça restaurativa. Em 2011, nós conseguimos criar o PROPAS, que é o Programa de Justiça Restaurativa e Cultura de Paz da Universidade Estadual de Maringá, e também o projeto Justiça Restaurativa UEM. Então, na UEM, nós temos, desde 2011, o projeto Justiça Restaurativa, do qual eu sou coordenadora, e temos o programa de Justiça Restaurativa e Cultura de Paz, que o Paulo é o coordenador. Então, nós estamos nessa caminhada oficialmente desde 2011 com o projeto e com o PROPAS. E começamos a desenvolver nossas atividades, inicialmente em Maringá, mas como a paz, ela voa, ela circula, logo pessoas da nossa região, nossos vizinhos, começaram a entrar em contato, pedindo sensibilizações e pedindo também formações.
e nossa caminhada, então, foi sendo ampliada, né? Nós costumamos dizer que cada participante é um girassol, uma sementinha que é lançada, que é plantada, e que ela germina, e que ela cresce, e ela frutifica. Então, hoje nós temos um vasto campo de girassóis espalhado, não só por Maringá, mas por toda a região, chegando inclusive a Londrina. E isso nos honra, nos enriquece e nos impulsiona a continuar, nos diz que estamos no caminho certo e que devemos continuar e cada vez mais lançando as nossas sementes. O Propaz, ele atua em 4 eixos, desde o início. Nós trabalhamos a sensibilização por meio de palestras, encontros, círculos de diálogo para levar para as pessoas a informação mais concreta do que é um círculo de construção de paz. Então, nós chamamos de círculo de apresentação da justiça restaurativa. Fazemos também oficinas, debates, e agora estamos fazendo as lives, né? Nesse momento de pandemia, nós descobrimos as lives. Além da sensibilização, nós fazemos formação por meio de cursos de formação que são certificados pela UEM, formando, então, facilitadores em justiça restaurativa. Trabalhamos também com atendimento às pessoas em situação de conflito, de violência. Fazemos isso por meio do Propaz, lá na UEM, né, onde contamos com o apoio de advogada, de psicóloga, de assistente social. E trabalhamos também o eixo política pública, que é mais a Praia do Paulo, e que depois ele vai falar um pouquinho mais a esse respeito, tá? Então, nessa jornada de 2011 até 2019, mais propriamente a partir de 2012, porque como tudo foi formalizado em 2011, nós iniciamos efetivamente as formações a partir de 2012. Então, de 2012 até 2019, passaram pelas nossas formações e foram certificados pela UEM 1.130 pessoas, compreendendo Maringá e região. E tiveram oportunidade de receber alguma forma de sensibilização mais de 9.000 pessoas, do que foi possível contabilizar até 2019. Tá? Nessas formações e sensibilizações, nós não podemos deixar de citar Londrina, nossa co-irmã. Estivemos em sensibilizações e também em formação em Londrina. Em formação, nós trabalhamos 3 anos seguidos, 2015, 2016 e 2017. Então, mais de 100 pessoas, totalizando 140, conforme os registros de certificação da UEM, foram expedidos, então, certificado para 140 pessoas. Não quer dizer que seja esse número total 140 pessoas, porque algumas fizeram 2 cursos. Na época, nós oferecíamos módulo 1 e módulo 2. Então, as pessoas que fizeram módulo 1 e módulo 2 foram certificadas no módulo 1 e no módulo 2. Mas nós tivemos também curso que foi condensado, módulo 1 e 2, ofertado em um único curso, tá? Então, aqui, o total que eu tenho é de pessoas certificadas, 140, vamos considerar, mas que não seja 140 pessoas, mas com certeza mais de 100 pessoas passaram por formação conosco em Londrina. E além de Londrina, então, nós atuamos também em formações em Arapongas, em Mandaguari, Marialva, Sarandi, Paissandu, Nova Esperança, Paranavaí, e outras cidades nós fizemos sensibilizações, como Lobato, como São Carlos do Ivaí, Nossa Senhora das Graças, diversas outras cidades, Mandaguaçu, nós trabalhamos com as sensibilizações. Então, nós costumamos dizer assim, que o nosso raio atinge em torno de 100 quilômetros. E para além de 100 quilômetros, quando fomos demandados, e fomos bastante demandados por pessoas até de bem mais longe, nós não tivemos condições de atender simplesmente pela questão da logística. Mas ficou esse contato, ficou essa conexão conosco em nossos corações. Então, nós costumamos dizer assim, que nós temos braços e pernas para estar presente
até em torno de 100 quilômetros. Então, Londrina sempre presente em nosso coração, em nossa mente, em nossas formações. Estamos conectadas, estamos conectados a vocês com muito amor. Por isso, eu agradeço a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho a história de Maringá, de como começou a justiça restaurativa em Maringá. Eu quero agradecer as colegas de Maringá, que já estão presentes aqui na sala, nos acompanhando. Eu tive a oportunidade de ver a Eliane, de ver a Silvana. São os nossos girassóis preciosos, né, que estão florescendo em nossos campos de girassóis, assim como todos vocês que estão aqui nesse momento, que vão nos acompanhar depois, tá? Muito obrigada pela oportunidade, gratidão, muito obrigada, agradeço ao Compás e ao Paseando, e a todos vocês de Londrina, na pessoa do nosso querido Luiz Cláudio Galhardi. Muito obrigada. Nós é que te agradecemos, né? E ela vai continuar aqui, vocês vão poder fazer pergunta. Vamos ouvir o Paulo agora, e depois nós voltamos para ela e para o Paulo respondendo pergunta e fazendo um fecho. Paulo, é com você aí. Obrigado, Luiz. Bom dia a todos e todas. Carla, pessoal de Maringá, Silvana, Idiane, os demais e as demais que estão acompanhando. Eu tenho um vínculo muito especial com Londrina. Né? Londrina é o lugar que me acolheu na universidade pública e gratuita para fazer o meu mestrado, nos anos 80, até foi bastante demorado naquele momento. Todo final de semana nós íamos a Londrina e isso nos marcou bastante. Depois tivemos aí nesse contato com a justiça restaurativa, eu tenho outros vínculos também bastante fortes com Londrina, então é uma alegria muito grande para mim estar hoje aqui, né, novamente em Londrina. Na justiça restaurativa, nós precisamos ter clareza, né, do que nós estamos fazendo quando nós fazemos, e essa clareza nos ajuda bastante. Então, nós precisamos ter clareza quando nós estamos falando do passado. O que aconteceu? Né? Como se sentia naquele momento, quais necessidades. Clareza também do presente, né? Como se sente agora? Quais suas necessidades? E clareza em relação ao futuro. Como você vê o futuro? Como você vê as coisas acontecendo? Como você vê isso consertando? Então, nesse nosso encontro de hoje, né, nós estamos focando o passado. Né? Então, conte a sua história, o que aconteceu, como é que foi, como é que se desenvolveu. Mas eu tenho, assim, uma predileção para olhar para o futuro. Né? E vou tentar falar o que eu tenho a dizer hoje, focando o presente e o futuro. Né? Então, inspirado no passado, mas o que nós podemos fazer hoje, concretamente. Então, a minha fala é para contar, né, para dizer sobre o programa Maringá da Paz. O programa Maringá da Paz ele é resultado desse eixo que a Nilza comenta, que é o eixo do Propaz, que nós adotamos, de tornar a justiça restaurativa política pública. E esse é um ponto muito importante, junto com outro ponto, que é um grande desafio. Né? Como alcançar escala no fazer restaurativo. O fazer restaurativo é artesanal. E mesmo quando nós começamos a pensar em estratégias para alcançar escalas maiores, não vai deixar de ser artesanal. Então, o grande desafio é de construir uma política pública que mantenha-se artesanal e que possa encontrar uma forma de alcançar escala. Esse é o grande desafio, e é nesse elemento que eu gostaria de focar a nossa fala de hoje. Em 2014, nós tivemos um momento, né, de muita euforia. Foi quando Caxias do Sul
publicou a Lei 7.754, 29 de abril de 2014, instituindo o Programa Municipal de Pacificação Restaurativa de Caxias do Sul. E quando nós vínhamos conversando com o Leoberto, né, a necessidade de termos, né, políticas públicas de justiça restaurativa, em especial políticas públicas municipais de justiça restaurativa. E nós vínhamos, então, trabalhando no eixo de políticas públicas aqui em Maringá, desde 2011, né? E Caxias conseguiu a lei dele em 2014. Para nós foi uma maravilha, porque mostrava concretamente a possibilidade, né, de instituição de um programa de pacificação restaurativa. Inspirados por isso, nós saímos, então, a campo, né, mais fortalecidos aqui. Botamos essa lei debaixo do braço, fizemos um copiar e colar da lei, e foi uma decisão consciente fazer um copiar e colar da lei, e começamos a organizar as estratégias para inserir na agenda política, né, a questão da justiça restaurativa e da política pública. E fomos assim, seguindo os passos, né, dos ciclos da política pública, a formação de agenda política, depois a agenda institucional, a formulação da política e depois a implementação. E aí nós começamos a manter os contatos. O primeiro contato mais específico que nós fizemos foi uma oferta, e nós oferecemos a formação para os servidores da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, em 2014. Para dizer, estamos oferecendo aqui uma proposta de política pública, mas temos a metodologia, né, para a implementação dessa política pública. E nós temos uma fundamentação teórica, ou seja, não é algo que está, né, vindo. E não temos pressa, porque é artesanal, ou seja, né, se demorar 10 anos para acontecer a formação da agenda política, é porque foram necessários 10 anos. Se eu puder abreviar para 9 anos, maravilha. Mas eu vou correr o risco de ter 11 anos de elaboração. E isso faz parte. No ponto anterior, né? A justiça restaurativa, né, é uma indicação clara, assim, de que se eu fazer é restaurativo ou não, é quando você precisa usar força, usar mecanismo coercitivo, usar poder, né, carteirada, caneta, né? Pode até introduzir alguma coisa com essa, né, estrutura de justiça restaurativa, mas não será o modo restaurativo de fazer, o modo restaurativo de fazer política. Então, nós começamos em 2014, íamos, né, pela via do legislativo, sensibilização de comunidades, tivemos pessoas que se apaixonaram por aquela ideia, já apresentaram o anteprojeto de lei, né? Mas não havia condições materiais de desenvolvimento daquilo. E nós entendíamos aquilo. E continuamos. E esse trabalho, então, se desenvolveu e chegamos em 2017, né, com algo muito melhor. E o que é esse algo muito melhor? A lei, né, do nosso copiar e colar lá atrás, né, como proposta, ela passou por várias reuniões, de várias comissões, né, voluntários contribuindo. A lei se manteve na sua essência mesma, mas com algumas características muito peculiares aqui em Maringá. Uma delas é que o nosso conselho de representantes no conselho gestor é composto por 18 representantes. E agora nós acrescentamos mais 19 representantes. E há uma pressão muito grande de sempre aumentar o número de representantes da sociedade no conselho gestor. Então, Maringá tem essa característica de uma lei que introduziu a justiça restaurativa como política pública, mas num viés participativo bem diferente de Caxias do Sul. Aqui nós expandimos o viés participativo porque é uma cultura de participação, de conselhos aqui em Maringá, né? E você não consegue ir numa direção diferente dessa aqui. E isso é bom, e é bom para a justiça restaurativa. Então, nós temos essa característica diferenciada em relação a Caxias. A outra característica diferenciada é que a política pública de justiça restaurativa em Maringá,
ela não respondia necessariamente à demanda de introdução de prática restaurativa no atendimento socioeducativo, porque não havia cultura de prática restaurativa no atendimento socioeducativo. É uma outra diferença em relação a Caxias do Sul. Caxias do Sul, né, quando o Leoberto esteve lá e veio, né, de Porto Alegre, ele trouxe toda a experiência de Porto Alegre, que já vinha desde os anos 2000, depois de 2005, com os 3 projetos pilotos, né, Porto Alegre foi um daqueles projetos pilotos, e Caxias do Sul trouxe toda aquela potência, né, de Porto Alegre, mas Maringá não tinha aquilo. Maringá, né, fez uma proposta de justiça restaurativa muito mais ampla. Então, como é que funcionava aqui? Nós tínhamos entre 14 e 17, né, a organização de reuniões, né, com vários setores. Então, nós levávamos para o setor da escola, a escola estadual, a escola municipal, levávamos para o sistema penitenciário, para a comunidade. Né? Então, onde há uma brecha, porque a brecha é o caminho da justiça restaurativa, onde havia uma brecha, nós estávamos lá, oferecendo sensibilização, oferecendo curso, né, e participação e reunião. E foi assim, passo a passo, e as pessoas foram agregando. Em 2017 veio então a audiência pública, e com a audiência pública nós já percebemos que o ponto de retorno, né, já nós tínhamos passado o ponto de retorno para a política pública. Outras forças, né, concorreram em 2018, né, com uma mudança da visão política na cidade, e daí veio a lei 10.625 de 2018, e instituiu uma política pública de justiça restaurativa no município de Maringá, bem ampla. Em 2017, nós tivemos uma experiência boa com a educação municipal, eu considero que foi um ano muito frutífero. Lideranças muito importantes da educação municipal fizeram o curso, levaram para né, a Secretaria de Educação, né, e aí começa, então, né, aí efetivamente, né, embora ainda aquele trabalho incipiente, né, a adoção da justiça restaurativa como política pública na educação municipal. Depois da lei, né, isso se fortaleceu, né, hoje nós temos 5.500 professores e professoras na educação municipal, 700 já com a introdução de justiça restaurativa, já, né, com as primeiras formações. E eu estou colocando esse número não para dizer o quanto nós somos bons, não é nesse sentido. Eu estou colocando esse número para dizer Maringá encontrou uma forma de alcançar escala na educação municipal. Assim como Londrina também tem uma experiência muito importante. Nesse conjunto de lives que nós estamos fazendo, na verdade, são reuniões para contação de história, Luiz e Carla, nós temos uma prevista para reunirmos as secretarias de educação das cidades restaurativas e cidades de paz, né, para trocar experiências. Né? Então, já está na programação nossa, nós estamos agora entrando na segunda fase, né, desse evento. Então, eu estou dizendo isso, que há uma preocupação nossa aqui, enquanto política pública, né, de fazer com que a gente encontre mecanismos de escala. Porque se eu tenho 5.500 professores e professoras na educação municipal, né, e se o fazer restaurativo é artesanal, então eu tenho que encontrar um ponto de equilíbrio entre o fazer restaurativo artesanal do fazer restaurativo escalar. Eu preciso encontrar esse equilíbrio, essa forma. E como é que se encontra essa forma? Como é que nós falamos nessa questão de políticas públicas? Em primeiro lugar, é importante que a gente tenha clareza do que nós estamos buscando efetivamente em termos de políticas públicas. Então, tem 2 dimensões em termos de políticas públicas que eu gostaria de falar, né, que eu acho importante. Até o ano passado, nós estávamos focando em ações para tornar a justiça restaurativa políticas públicas, mas como políticas públicas de justiça restaurativa. Como avanço, nós conseguimos, né, replicar aqui no município de Paissandu a Maringá da Paz. Hoje nós temos aqui na região metropolitana 26 municípios, né? 3 deles já têm leis municipais. Maringá, Paissandu e Nova Esperança. E aí você começa a perceber que é necessário cuidar disso, sabe, Carla? Cuidar dessa relação
né? Eu estou colocando na relação metropolitana, né? Por quê? Porque Londrina, Maringá, Cascavel, né? São regiões metropolitanas institucionalizadas, assim como é a região metropolitana de Curitiba, né? E tem uma responsabilidade muito grande, né, no fazer restaurativo, políticas públicas restaurativas na região metropolitana, né? E não adianta nós esperarmos que isso venha no acaso. É necessário que haja uma proposta concreta, né, de Londrina, de Maringá, né, para os seus municípios, das suas regiões metropolitanas, né? Então, hoje eu já não falo mais em políticas públicas de justiça restaurativas. Eu falo em políticas públicas com justiça restaurativa. Então, a política pública de saúde com justiça restaurativa. A política pública de segurança com justiça restaurativa. Esse foi o salto de compreensão que deu agora nesse curso que eu ministrei agora em julho, né? E nós saímos daquele modelo, então, de tentar introduzir justiça restaurativa como políticas públicas, que nós continuamos insistindo nisso. Mas agora já não mais, a ênfase não é mais nessa. A ênfase agora é as políticas públicas com justiça restaurativa. E outro ponto que eu gostaria muito de dizer agora, né, no fechamento da minha fala, né, é que nós precisamos entender a necessidade de foco. Por quê? Porque eu tenho poucos recursos para mobilização, né, de formação, de sensibilização. Nilza diz, nós temos uma limitação aqui, né, para 100 quilômetros, quando é para fazer cursos, né, porque a gente vai com carro e volta todo dia, né, o curso são 8 horas, né, diárias, né, mas não é só isso, é que a demanda também é muito grande nesse raio de 100 quilômetros. Mas o que eu queria dizer agora, fechando a minha fala, né, é que nós precisamos focar, né, em descobrir, né, na verdade, em se permitir revelar lideranças. Líderes apaixonados pela visão restaurativa. É isso que nós precisamos focar agora. Então, o amadurecimento da nossa experiência com políticas públicas de justiça restaurativa, nos aponta claramente, né, que basta uma liderança local, né, bem alimentada, bem fortalecida, bem esclarecida, né, que tenha compreensão do que é a política pública, mas que também tenha compreensão daquele fazer artesanal, né, e que a gente crie uma rede de líderes, e esses líderes aí, então, eles vão para os seus locais e eles sabem o que fazer naquele local. E é assim, confiar nas pessoas como nós confiamos no círculo, né? O círculo é poderoso. Então, eu estou, fazendo a minha fala, propondo um círculo de líderes apaixonados pela visão da justiça restaurativa, né? E é assim que nós pretendemos construir políticas públicas de justiça restaurativa, e esse é o trabalho do Propaz, e com isso, então, eu agradeço essa oportunidade dessa fala, né? E me coloco à disposição, Luiz, para este momento e momentos posteriores, para nós traçarmos, né, um programa de políticas públicas de justiça restaurativa e com justiça restaurativa para o Estado do Paraná. Agradeço. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, professor Paulo. Então, nós vamos passar para a fase onde cada pessoa pode fazer uma pergunta, né? A gente propõe aqui, no máximo, 1 minuto aí, que as pessoas não façam a pergunta em 1 minuto, sejam mais objetivos. Eu, inclusive, quero fazer 2. A primeira é se vocês estão fazendo, né, círculo de diálogo, círculo de resolução de conflitos virtual. Eu escutei uma palestra da Kay Pranes, a gente ficou interessado, e nós vamos fazer no dia 28, né, Carla, com o nosso comitê aqui da Justiça Restaurativa. Então, essa é uma pergunta para vocês. A outra é que depois, quando vocês retornarem aí, essa questão você já falou aí, mas essa questão da contação de histórias, né, de fazer esses registros aí, tanto pelo YouTube como o material impresso, né? Gostaria que você falasse um pouco mais dessa contação, detalhasse ainda mais essa contação de história, que é nacional, né? Vem lá do Leoberto, eles falam contação de história, a justiça restaurativa é uma questão de contação de história, sim, até no ciclo, né? Quando as pessoas se colocam, é uma contação de história, porque através das contações de história a gente vai se conhecendo e conhecendo as pessoas e os nossos relacionamentos. Então, eu já fiz 2 perguntas.
E aí eu vou passar aqui na ordem, a gente sempre segue aqui a ordem alfabética, né? E aí as pessoas, então, fazem as perguntas aí para a gente voltar e beber aí da fala deles. A próxima é a Carla, depois é o Charleston, e depois tem a Eliane, que acredito que é de Maringá, tem uma pessoa de Pinhais aqui. Vai lá, Carla. Bom dia, professora Nilza, professor Paulo. Eu quero agradecer muito a estar aqui hoje, né? Porque o Luiz e a doutora Cláudia foi quem trouxe a justiça restaurativa para a minha vida. Mas quem tocou o meu coração, na verdade, foi o doutor Paulo, a doutora Nilza, né? No curso que eu fiz com eles. Então, eles são minha mãezinha e meu paizinho. Eles que tocaram meu coração e é muito, muito gostoso sempre ouvir vocês, né? E eu tenho aqui alguns questionamentos, assim. A partir daquele momento... E olha que eu fui uma aluna difícil, hein? Eu fui uma aluna difícil, muito agitada, entrando na sala e saindo, dei trabalho, mas depois eu realmente fui tocada e compreendi. E sou hoje muito apaixonada, né? Estou fazendo aquele curso com o Dr. Leoberto, da Júris também agora de aperfeiçoamento, junto no Rio Grande do Sul, né? Então, a partir, né, desse nosso encontro, a gente cresceu muito em Londrina, né? E é claro, com todo o apoio do Luiz, do Compaz, da equipe, da doutora Cláudia, do Amauri também, que naquela época fez o curso, acho que ele fez em Arapongas, né? Mas a gente vem avançando sim bastante. É claro que é bem num fazer artesanal, como disse o Paulo, né? A gente, aos poucos, a gente foi entendendo o que seria essa política pública através da lei que a gente também tem em Londrina para a rede municipal e entendendo como que a gente poderia entrar efetivamente nas escolas, né? A gente já tinha algumas escolas piloto, mas a gente queria ampliar muito isso e a gente criou, então, o programa Vida, que começou no final do ano passado. E vida é valores, inclusão, desenvolvimento humano e afetividade. E a base dele é a justiça restaurativa, as práticas restaurativas. Mas a minha pergunta hoje para a doutora Nilza e para o doutor Paulo não é pergunta, é realmente estreitarmos mais as nossas relações. A gente começou a distanciar um pouquinho, mas gostaria muito, né, de poder participar mesmo de um grupo do Paraná, onde a gente possa fazer essa troca na questão da educação, o que um faz, de que forma que o outro faz. Então, para a gente até se conectar mais nessas questões, né? E poder avançar mais no Paraná realmente, porque nós temos uma potência grande nas mãos e a gente pode sim sair até desse fazer artesanal e ir para um fazer maior, né? Como o Dr. Paulo colocou. E uma pergunta não seria também tanto uma pergunta, mas como que está desenvolvendo? Eu queria saber um pouco mais da educação em Maringá, porque ele falou da formação, né, de professores na rede, mas como que eles estão aplicando dentro das escolas? Que momento que é? Quanto tempo que é? Com que frequência que acontece os círculos, né, de diálogo? Para a gente até fazer essa troca. Então, seria isso. Obrigada. Obrigado, Carla. Vamos lá. Sempre emocionante. Não vai Charleston, responder ou vai fazer não, todas as perguntas, Luiz? vamos pegar no final. Vocês estão anotando ali? Vamos pegar no final. Tá. O Charleston, depois a Eliane Hernandes. Charleston. Somente agradecer, eu acho que eu estou satisfeito com a palestra. Muito obrigado. Eliane Hernandes, depois a Eliane Cristina. Tem três Eliane. Eliane Hernandes agora. Você vai fazer uma pergunta, uma fala?
Bom, se ela abrir o microfone depois, a Eliane Cristina, você está com o microfone, Eliane? Cristina. E a Eliane Amarília. Nenhuma Eliane quer fazer uma pergunta? Nenhuma das três? Bom, se você abriu. Aqui. Vai. Olá, tudo bem? Um bom dia a todos e todas. Para mim é um prazer participar com vocês hoje aqui. Eu sempre assisto, né, o trabalho que vocês têm feito em Londrina. Tem sido um aprendizado muito grande. Agradecemos a oportunidade. Estamos aqui em Maringá, com o professor Paulo e a professora Nilza, e para nós isso é uma grande inspiração, uma grande motivação para o nosso trabalho. Estou no Núcleo de Justiça Restaurativa, estou vinculada à política de assistência social. A Silvana está conosco aqui, e ela vai poder falar mais da educação, que é um trabalho maravilhoso que tem sido feito, mas para nós, hoje o foco tem sido a socioeducação em relação à política de assistência social. E essa socioeducação no sentido de aproximar toda a rede, articular essa rede e pensar essa proteção de uma forma mais ampla, porque nós temos uma proteção da rede para além de uma situação focada na questão da privação de liberdade ou de medidas socioeducativas. Tem sido muito rico, nós estamos ampliando essa participação a cada dia e contando com grande apoio e conhecimento teórico da professora Nilza e do professor Paulo nessa caminhada. Então, assim, até gostaria que eles detalhassem mais para nós aqui hoje, em relação ao projeto de pesquisa que eles têm desenvolvido e que está aí, né, germinando para o nosso campo de girassóis. Muito obrigada, bom dia. Bom dia. A Eliane Hernandes abriu a câmera, você quer fazer uma pergunta, uma fala? Sim. Bom dia. Bom dia. Eu quero parabenizar vocês por esse projeto. E eu estou iniciando agora na Justiça Restaurativa e estou acompanhando vocês e estou gostando muito da fala e de todos os programas de vocês. Agradeço essa oportunidade. Você é de que lugar? De Sou de Londrina? Maringá. Maringá, ok. Muito obrigado. Fui convidada pela professora Nilza para participar. Ok. Obrigado por vir participar. O Gustavo agora e depois a Leozita. Então, se o Gustavo não abrir, Leozita. Depois é a Lilian. Vão preparando os microfoninhos. Vai, Leozita. Bom dia, obrigada. Muito bom essa fala. Eu sou representante da BPW Londrina, que é uma associação de mulheres de negócios profissionais internacional. Nós temos sou do Comitê da Paz também, da BPW, que foi criado esse ano. Comitê pela Paz. Nós temos uma representante internacional, que é a Elisa Guerra, interessante que guerra, né, o contraponto de paz, com essa da força-tarefa da Unesco, da ONU, e é muito interessante essa questão da justiça restaurativa. Eu não fiz o curso completo, mas fiz algumas atividades, algumas palestras, né, que tenho colaborado. Acho extremamente importante, eu acho que é uma questão assim que vem, de fato, ajudar muito, porque as pessoas são julgadas por um fato, de repente não tem uma análise histórica da situação. E eu gostaria de saber da possibilidade de um fato relevante, porque já que vai ficar gravado, que isso fosse contado, 1 ou 2 fatos relevantes que aconteceram utilizando a justiça restaurativa. Obrigado, Leozita. A Lilian, se ela abrir o microfone, e depois a Cidinha. Cidinha. Vai. Cidinha? Oi, a Lilian não vai entrar? Lilian não vai falar? Pô? Pode falar, Cidinha, é você. Paulo e Nilza, muito obrigada pela presença de vocês hoje, por sua fala, não só por isso, mas por terem aparecido em nossas vidas. A minha pergunta é o seguinte: e como sensibilizar líderes? Obrigada. Obrigado, Cidinha, presidente do Compaz de Londrina. Agora a Neuza e depois a Silvana. Neuza, você vai fazer uma fala, uma pergunta? Não? Está fazendo com a mão lá. Não.
Ok. A Silvana Valim e depois a Silvia Liberatori. Silvana Valim, você vai fazer uma pergunta ou uma fala? Bom, então se a Silvana não abrir o microfone, vamos para a Silvia Liberatori. Silvia. Oi, sim, com certeza. Quero agradecer. Vocês estão ouvindo bem? Eu não sei se. Ouvindo bem. Ótimo. Mas eu quero muito agradecer a ambos pela fala, mas as minhas questões, na verdade, já foram colocadas sobre casos, sobre a possibilidade de conhecer, assim, um pouquinho da experiência prática, né? E como chegar nas lideranças, isso é muito importante. Além do mais, eu gostaria, volto a dizer, se vocês puderem mandar alguma coisa, algum link, alguma coisa que a gente possa colocar no site Mídia de Paz, porque tudo isso é muito importante, essa questão da ressocialização, da educação, como quem foi que estava falando, Eliana, né, que estava falando sobre isso. Então, por favor, Mídia de Paz precisa ser bem abastecido. É isso, aguardo os casos. Muito obrigada mesmo. Obrigado, Silvia. Bom, Paulo e Nilson, a gente sempre tem trazido um palestrante, um convidado. Vocês estão em duplo, mas vocês estão do lado aí, né? São marido e mulher, aí vocês veem quem que vai respondendo, vocês coordenam aí, eu passo a bola para vocês. Como é 9h50, 10 horas, né? Nós estamos meia hora, ainda bem, que aí vocês podem contar muito mais coisas para nós, por favor. Comecem. Bem, então, eu vou começar. Eu vou comentar sobre a realização dos círculos, que foi perguntado pela Carla, e também sobre o fato relevante, né, que vocês pediram para comentar, e vou deixar com o Paulo as demais, que diz respeito aos projetos e a sensibilização de lideranças, tá? Com relação aos círculos, nós estamos realizando já há algum tempo círculos virtuais, mas círculos de cuidado. Então, círculos complexos, círculos conflitivos, nós não realizamos nenhum ainda, tá? E estamos tentando realmente compreender melhor como isso seria possível fazer. Eu vi também Kay Pranes, né? A possibilidade de que se faça, mas a necessidade de, digamos assim, duplicar, triplicar, quadruplicar o cuidado, né? Porque aí nós não estamos com a pessoa ali, frente a frente, do lado, e para que isso seja feito, segundo Kay Pranes, é necessário muita segurança, né? Nós não sabemos como é que essa pessoa está lá no espaço dela, lá no ambiente dela, tá? Se ela precisar de um suporte lá, quem é que vai dar esse suporte? Então, nós precisamos redobrar a questão do cuidado. Com relação aos não complexos, nós temos considerado aqui extremamente importantes e relevantes. Então, eu tenho realizado círculos semanais, tá? Nós estamos fazendo círculos de cuidado principalmente para falar sobre o distanciamento social, a pandemia, as suas consequências. Tem sido maravilhoso, tem sido incrível, tá? Então, toda semana eu estou facilitando com um grupo diferente. E eu me programei assim, com cada grupo, realizar uma série de 3 círculos, pelo menos 3, e depois nós vamos conversar sobre a continuação com esse grupo ou acolher novos grupos, tá? E por que 3 círculos com cada grupo? Exatamente para que possamos identificar nessas pessoas se elas precisam de mais suporte, mais apoio, de algum encaminhamento específico, de alguma ajuda mais específica. Então, nós temos que observar e perceber a vulnerabilidade, a fragilidade que essas pessoas estão enfrentando nesse momento de distanciamento gerado por essa pandemia, tá? Esses círculos têm sido, assim, maravilhosos, têm sido incríveis, né? E os complexos, então, eu ainda não realizei nenhum, tá?
eu estou ainda nessa perspectiva, também estou fazendo o curso lá com a Júris, o curso de aprofundamento, e tenho tentado acompanhar aí tudo que o pessoal tem falado, as lives, Keipranes principalmente, que para mim é assim, a origem de tudo. Então, Keipranes e Leoberto, que tem direcionado muito o meu trabalho, e essa preocupação que a própria Keipranes trouxe em relação aos complexos é uma preocupação que eu também tenho, tá? Inclusive, agora, com os meus alunos, nós iniciamos as aulas remotas na UEM, e com os alunos, eu consegui, pelo menos, fazer assim um check-in para saber do sentimento deles, e foi muito intenso, tá? E me gerou, assim, preocupação com alguns alunos, e aí eu estou tentando fazer aquilo que a Keipranes orientou. Olha, tenta acompanhar do jeito que você pode, pelo WhatsApp, liga para a pessoa, tá? Para saber como é que a pessoa está. Porque se você observa no círculo, é muita fragilidade, muita vulnerabilidade, e principalmente se a pessoa mora sozinha, é importante saber se a pessoa mora sozinha, se tem mais alguém na casa, para dar o suporte se ela precisar, se ela entrar numa situação de muita vulnerabilidade, de muito sofrimento, se tem alguém com ela na casa que possa ser esse apoio, esse suporte, né? E mesmo à distância, pelos meios virtuais, tentar acompanhar essa pessoa, enviando mensagem, ligando, tentando saber como ela está. Então, eu percebi, assim, muita vulnerabilidade nos alunos, tá? E alguns eu fiquei, assim, bastante angustiada e bastante preocupada, né? Porque no círculo presencial, você está ali e você, muitas vezes, com um abraço, você consegue dar esse acolhimento, esse apoio que a pessoa tanto precisa, e conversar e fazer esse acompanhamento. Agora, no virtual, à distância, inclusive, pessoas de outras cidades, de outros estados, né? Como dar esse suporte, esse apoio mais direto, se eu percebo que aquela pessoa está em grande sofrimento, em situação de vulnerabilidade, tá? Então, com todos esses cuidados, sim, eu acho que mais do que nunca os círculos são necessários agora. Especialmente nesse período de distanciamento, de isolamento, eu penso que os círculos de cuidado, os círculos de apoio, eles são fundamentais. E eles devem ocorrer o máximo que nós conseguirmos fazer, tá? Com relação ao caso relevante, se eu entendi bem a pergunta, né? Nós temos, sim, aqui em Maringá, vários casos que nós consideramos relevantes. Eu atendi vários casos da infância e juventude, encaminhados pelo promotor, que está conosco também, doutor Adriano, que está conosco nessa caminhada. Ele encaminhou, antes, evidentemente, da pandemia, vários casos na UEM. Pelo Propaz, eu consegui atender vários casos envolvendo adolescentes, assim, alguns vindos de escola, e perceber que um ato de indisciplina na escola, que deveria ter sido resolvido na escola, né, gerou um ato infracional para um adolescente que foi encaminhado para o Ministério Público, que aquilo já gerou na vida daquele adolescente uma marca, um rótulo, e era algo assim que poderia e deveria ter sido resolvido no ambiente da escola, conversando, não é? Muitas vezes aquele adolescente em sofrimento, né? Porque ele estava com os seus direitos violados, ele estava sofrendo bullying ou outras violações, e por isso ele agia daquela forma. Só que a escola também não estava preparada. Eu não estou aqui fazendo uma crítica, eu estou querendo dizer que a escola não estava preparada para fazer a identificação daquela questão, o acolhimento, né? E tentar, na própria escola, essa conexão. O que faltava com aquela criança, aquele adolescente, era essa conexão consigo e com o outro, né? Mas temos também casos graves aqui em Maringá, que foram feitos no âmbito judicial, casos de homicídio, casos de tentativa de homicídio, e que foram feitos com muito êxito. O nosso caso zero, por exemplo, de Maringá, no âmbito judicial, que foi conduzido pelo juiz, pelo doutor Cláudio, com as facilitadoras da Amparo. Eu fiz a supervisão na época, porque todos eles fizeram a formação conosco na UEM,
Então, eu fiz a supervisão do caso, é um caso, então, de tentativa de homicídio, caso 0 de Maringá, um caso muito interessante. Eu sei que o doutor Cláudio está trabalhando agora num caso de homicídio, tá? E que também, assim, está sendo muito poderoso do ponto de vista do acolhimento da pessoa que ficou, da família da vítima, da viúva e das crianças, né, que receberam assim um suporte da família do ofensor que está preso, aguardando o julgamento preso, mas a família do ofensor deu todo o acolhimento para a vítima, para a viúva e para as crianças, fizeram círculos, eles dialogaram, falaram das suas dores, ela de ter perdido o marido, a família do ofensor que está preso, né, por ter acontecido essa tragédia na família, então o pai ali presente, os irmãos presentes, relatando essa tragédia familiar de dor que ocasionou tragédia em uma outra família também. Então esse é um caso muito, muito forte também. E participei de um outro caso, que foi em uma empresa, que envolveu, então, questão de relação de trabalho, que foi conduzido pelo procurador do trabalho, procurador federal do trabalho, chegou para ele o caso e ele achou que seria interessante a aplicação da justiça restaurativa, e assim foi feito também com muito êxito, foram realizados muitos círculos naquela empresa, foram identificadas várias outras questões, além daquela que chegou no Ministério Público do Trabalho. Então, foi possível fazer um trabalho incrível nessa empresa, envolvendo tanto os funcionários quanto os gestores, todas as chefias. Foi um trabalho assim, incrível, que foi objeto, inclusive, de uma live nossa, né? Está disponível essa live no YouTube. Quem tiver interesse poderá ouvir e acompanhar lá o relato do procurador. Ele participou da live e as 3 facilitadoras que participaram dos círculos participaram dessa live. Então, eu estava na live, o doutor Fábio, que é o procurador, a Cláudia, a Flávia e a Dirce, que foram facilitadoras do caso. Então, esse já está aí no YouTube para quem quiser assistir, evidentemente resguardando todo o sigilo com relação à empresa, com relação ao caso, com relação aos envolvidos, mas por essa live vocês conseguem compreender a importância e a repercussão desse caso de aplicação das práticas da justiça restaurativa no âmbito das relações de trabalho. Então, acho que é isso que eu tenho para relatar nesse momento, e passo então para o Paulo, para que ele possa continuar as respostas, e depois, ao final, se ainda houver tempo, e se eu não fui clara nas minhas respostas, se vocês tiverem ainda alguma questão, vocês poderão retornar comigo. Muito obrigada por hora. Carla, eu vou começar com a sua questão, né? Como se desenvolve a educação aqui em Maringá, né? Mas eu vou começar e vou terminar assim bem rapidinho, né? Fazendo um convite para nós conversarmos, né? Uma reunião específica, uma roda de conversa específica, né? E com ela eu vou falar também, fazer a resposta à pergunta do Luiz. Porque daí eu vou falar dos eventos que nós estamos organizando, né? E gostaria que a gente pensasse em desenvolver isso em conjunto. Então, nós tivemos um impacto muito grande na pandemia, né? O programa Maringá da Paz ficou, né, se perguntando por 2 meses o que fazer. Nós fizemos as nossas reuniões, a pergunta era uma pergunta norteadora só, né? O que fazer nestes tempos, né? E depois de 2 meses, nós começamos a entender que as coisas não iam se, né, resolver rapidamente. E aí nós, né, estávamos mudos, silenciados, né, impactados, e percebemos, então, algo que eu considero fundamental. Nós percebemos que o virtual é real. Nós percebemos que aquele mundo que nós estávamos tentando voltar já não existia mais. E que era necessário, então, né, nos dispormos a essa transição para esse novo mundo, né, porque já não tinha mais o que fazer com aquele outro mundo que estava lá, né, desaparecido.
Aí, então, nós começamos a pensar, né, os instrumentos. Nós não tínhamos canal no YouTube, não tínhamos ferramentas, e sempre achamos, não tem perna, não tem, né? Aqui nós fomos atrás do município, o município falou, os canais estão aqui, mas não damos suporte, né, porque não tem servidores, né, nós conhecemos as realidades, né, tudo dentro da caixinha, tudo certinho, isso que nós oferecemos está tudo fora da caixa, então, sempre gera um desconforto quando a gente faz isso. E aí, então, nós agora estamos com o canal, estamos com o suporte, 1 ou 2 pessoas dando esse suporte, e a coisa está indo muito bem. Em termos de organização das lives, como é que nós estamos fazendo? Nós estamos seguindo o fazer restaurativo, Carla e Luiz. Né? Então, no primeiro momento, né, nós fazemos a pergunta, o que aconteceu? Não é isso que nós levamos no círculo, o que aconteceu? Então, nós criamos a série, né, Minha Experiência com a Justiça Restaurativa. E aí nós convidamos pessoas para contar como é que foi a sua experiência, como é que você conheceu, como é que você faz. Né? Então, uma das lives que vocês duas que já estão lá, né? Então, tem a série Minha Experiência com a Justiça Restaurativa. Tem mais de 20 lives, né, já planejadas, né, porque são muitas pessoas para contar muitas histórias. Depois, aí é o campo pessoal, né, a experiência pessoal. Aí, no segundo momento, nos interessa saber como anda a justiça restaurativa. E aí, então, tem a série, né, Como anda a justiça restaurativa. Então, Carla, como anda a justiça restaurativa na educação municipal em Londrina? Como anda a justiça restaurativa na educação municipal em Londrina e Maringá? Aí você consegue imaginar a quantidade de lives para responder a essa pergunta? Não é? E no terceiro momento do planejamento nosso, nós ainda seguimos o fazer restaurativo. Lembra que no círculo tem um momento que tem a visão de futuro, onde você, então, pergunta, e agora, né? Como é que é? Quais são as possibilidades? Não é isso? Então, a terceira série é Cenários e Possibilidades da Justiça Restaurativa. Né? Então, as mesmas pessoas que vêm na primeira, vêm na segunda e vêm na terceira, mas para fazer coisas diferentes. E nós, então, estamos com a programação para mais de 50 lives já, né? E a intenção é colher todos esses documentos, organizar e disponibilizar para geração atual e geração futura. E isso, então, tem a ver com o quê? Tem a ver com a função legal, né, do programa Maringá da Paz, que é fazer a articulação intersetorial e interinstitucional. Né? E o nosso programa é um programa municipal, então você faz essa articulação entre o município, o judiciário, o Ministério Público, né, o Estado, a sociedade, a comunidade, né? E agora nós estamos no eixo das políticas públicas, fazendo a articulação intersetorial e interinstitucional, né? Mas o nosso território agora é o estado do Paraná. Né? E nós estamos aproximando pessoas. Então, você pode ver que Ponta Grossa está presente nas nossas lives, no primeiro momento. Londrina estará presente agora com a doutora Cláudia. Londrina estará presente depois com Luiz, com Carla, né? Com Cláudia, com outros, não é? Porque vocês já perceberam que a quantidade de lives ali, porque você tem perguntas norteadoras, né? Você consegue organizar isso de uma maneira mais tranquila, mas, tá? Então, é isso. O outro ponto que você perguntou, né, que a Eliane, né, acho que perguntou, né, como sensibilizar lideranças, né? No primeiro momento, nós vamos entendendo assim, né, você não sabe quem que é o líder em justiça restaurativa. Né? Ele se revela. Então, você precisa criar um espaço seguro, né, para que as pessoas possam conhecer, possam experimentar. Então, a grande estratégia da justiça restaurativa é criar espaço seguro para falar e escutar. Na medida em que você, né, permite isso, consegue construir isso, as pessoas vão se descobrindo e vão percebendo as potencialidades e o papel dela no desenvolvimento dessas potencialidades. Então, é seguir o fazer restaurativo. Né? E hoje nós temos possibilidade de círculos virtuais, são círculos, né? Porque sem essa vivência, né, nós não temos possibilidade, né, de fazer com que o outro tenha, né, uma experiência diferente desse do mundo que está oferecido para ele. Né? Então, a sensibilização é assim,
né? Mas não se esqueçam que cada político, né, cada juiz, né, é movido por necessidades. O ser humano é movido por necessidades. Se você quer chegar num ser humano, foca nas necessidades dele e ele vai se abrir para você, não é? Que é o que faz a justiça restaurativa. Foca na necessidade. Então, o caminho é foca na necessidade, se abra para ouvir as necessidades dele. A outra pergunta que foi feita em relação aos fatos relevantes, eu deixei aqui no chat 2 links, né, onde tem relatos de atividades aqui de Maringá, né, para além dessas que a Nilza mencionou, né? E sobre o projeto de pesquisa, né, que a Eliane mencionou, o projeto de pesquisa, né? A Mauri, que bom tê-lo conosco aqui, bom dia, tudo bem com você? Oi, Paulo, bom dia. Uma alegria enorme estar aqui novamente com você, com a Nilza, esse movimento todo que vocês semearam nesse nosso Paraná, em especial aqui em Londrina. Obrigado por tudo que você fez por nós. Minha gratidão, Mauri. Obrigado, Amaury. Eu queria também falar que o tio Paulão está aqui. O tio Paulão é um grande parceiro nosso aqui, nós fazemos alguns eventos, ele sempre participa. Nós temos um evento aqui que chama Manifesto pela Paz com Destruição de Armas de Brinquedo no Dia da Criança, na Semana da Criança. Então, todo ano nós fazemos esse manifesto. Aí nós reunimos lá as crianças, ele faz uma festa, ele já fazia essa festa, e aí vamos lá, levamos o Exército, a Polícia Militar, ele é militar, né, a gente traz esse pessoal aí, faz a destruição das armas, e o tio Paulão sempre participa com a gente. Mas o Paulo está respondendo umas perguntas, depois, se vocês tiverem, Amaury, perguntas também, aí vocês fazem, tá bom? Vai lá, Paulo. Ok. Certo, obrigado, seja bem-vindo, tio Paulão. Em relação ao projeto de pesquisa, né, eu preciso fazer 2 referências para vocês, que eu acho que é importante, porque é a forma como nós encaminhamos aqui. Toda a atividade que foi desenvolvida pela Universidade Estadual de Maringá, Nilza, eu, Maria Estela e, no início, né, a Adriane, elas estão ancoradas em um programa de Justiça Restaurativa e Cultura de Paz, oficial, desde 2011, da universidade. Nesse programa, nós temos 3 eixos, né, que é o eixo da universidade: ensino, pesquisa e extensão. Tá? Os cursos de formação, todos eles se desenvolveram no eixo ensino, dentro de projeto de extensão. Então, uma extensão que leva à formação. Então, até agora, nesses 10 anos, né, de experiências com justiça restaurativa aqui em Maringá, né, o foco foi a extensão. Não havia ainda, eu não havia formalizado nenhum projeto de pesquisa sobre justiça restaurativa, embora o meu foco é pesquisa em justiça restaurativa, eu não havia formalizado. Agora, em 2020, eu estou finalizando a criação de um grupo de pesquisa multidisciplinar. É o Grupo Girassol de Pesquisa Multidisciplinar sobre Justiça Restaurativa, aberto à comunidade. Então, o Grupo Girassol de Pesquisa, né, multidisciplinar sobre Justiça Restaurativa, aberto à comunidade, aberto à comunidade significa o quê? Que qualquer pessoa da comunidade poderá fazer pesquisas sobre justiça restaurativa. A primeira ação concreta, né, eu estou finalizando a agenda de pesquisa do grupo, né, vou formalizar esse grupo e essa agenda de pesquisa, mas nós já estamos levando uma ação concreta. Ontem eu fiz uma reunião com o diretor de Ciência e a equipe de Ciência, que faz prática restaurativa aqui em Maringá, no Ciência, né, para levar para eles 3 notícias. A primeira, da existência do grupo, né? A segunda, da existência do projeto que eu estou elaborando, chama Pesquisando Saídas, projeto específico para adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas. Pesquisando Saídas é um projeto que visa a formação, né, a inclusão dos adolescentes em cumprimento de medida através da pesquisa. Eles vão pesquisar. Eles não serão pesquisados. O projeto de pesquisa não vai para o Ciência pesquisar, né, os alunos, né, ser objeto da pesquisa. Né? O que nós queremos é a inclusão através da pesquisa.
E estão previstos nesse projeto 50 bolsas pesquisa. As bolsas virão da comunidade. Eu lancei anteontem, né, a ideia, né, já consegui 2 bolsas, né? Então a bolsa é R$ 450 por mês, né, para o adolescente que integrar e cumprir, né, as atividades de pesquisa, né? Porque eu vou deixar o meu depoimento aqui, né, de que o meu desenvolvimento no campo da pesquisa, né, no campo da universidade, né, me proporcionou uma mobilidade social, né? Eu sou egresso da escola pública, né, do antigo primário, né, o 2º grau, escola pública, fiz na Universidade Estadual de Maringá meu bacharelado, escola pública. Eu fiz o meu mestrado na UEL, escola pública, embora na época tinha uma mensalidade, mas é escola pública, e fiz meu doutorado na Universidade Federal do Paraná, né? Então, eu sou um bicho do Paraná, eu sou um pé vermelho de Maringá, nasci aqui em Maringá, toda a minha formação intelectual é aqui no estado do Paraná, e a minha mobilidade social, né, se deveu em função da pesquisa. E se aconteceu isso comigo, né, eu posso levar isso para várias pessoas. Então, é o Grupo Girassol de Pesquisa Multidisciplinar sobre Justiça Restaurativa, né, que está se apresentando. Eu vou usar mais esses 2 minutos, Carla e Amauri e Luiz, para dizer, né, que o que nós estamos propondo aqui em termos de pesquisa é pesquisa pesada, é pesquisa com metodologia, né, estatística, né, para demonstrar, né, basicamente 3 coisas que são objeto dessa pesquisa. E nós temos 2 juízes, né? Eu não vou dar spoiler aqui, porque nós podemos, né, depois mudar tudo, né? Mas 2 juízes que estão com projetos de pesquisa, com apoio meu, com apoio de dois estatísticos, doutores aqui da universidade, né? Onde nós vamos estudar os casos concretos, né, de aplicação da justiça restaurativa no caso concreto, e esse projeto de pesquisa tem por objetivo o quê? Transformar vivência em dado, dado em informação, informação em conhecimento sobre justiça restaurativa. Né? Então, a nossa experiência em atuação concreta da justiça restaurativa nos permite hoje, né, desenvolver uma metodologia, né, que transforma, né, a vivência que eu tenho. Então, eu quero pesquisar o que acontece num círculo, né, qual é a dimensão da neurociência. Não é? E nós temos isso, nós temos fundamentação teórica de várias áreas. Né? O que a neurociência tem a dizer para nós, e diz muito, né, sobre a estrutura do círculo, né, sobre cada um dos elementos do círculo, né, a atenção plena, né, o check-in, né, a contação de história. Então, o objetivo é esse. E eu estou aqui finalizando a minha fala, Luiz, dizendo assim, olha, todos e todas estão convidados a fazerem pesquisa conosco aqui em Maringá, sobre justiça restaurativa. Todos. Porque o projeto Girassol, de pesquisa multidisciplinar, sobre justiça restaurativa, é aberto à comunidade. Né? Pesquisa é algo importante, pesquisa é a profissão do futuro, e não pode ficar só no contexto fechado da academia. A pesquisa tem que ir para todos. E agora vai, no primeiro momento aí, né, para esses 50 adolescentes em cumprimento de medida socioeducativa. Né? Esse projeto ele tem uma parte em Maringá, uma parte em Paysandu e uma parte em Sarandi. E por que tem esses 3? Porque é a mancha urbana. E, através dele, estou mobilizando as lideranças para começarem um trabalho, né, de estruturação de prática extrativa nesses 3 municípios. Nós já conseguimos a Maringá da Paz, conseguimos a Sarandi a Paysandu da Paz, e o objetivo agora é a Sarandi da Paz. Né? Então, é tudo pensado em termos de políticas públicas, né, artesanal, mas em termos de escala, e o projeto de pesquisa, então, é o grande articulador. Até esse momento, o grande articulador foi a extensão. Né? Agora, o grande articulador será a pesquisa, e logo mais, o grande articulador será o ensino, né, com o curso de especialização em justiça restaurativa, né, e, mais para frente, um mestrado em justiça restaurativa, em políticas públicas de justiça restaurativa. Esse é o nosso plano, Carla, aqui
né, para Maringá. Que fantástico isso, hein? Nossa, você vê quantas coisas, né, maravilhosas que a justiça restaurativa tem trazido para todos nós, né? A gente já está aqui 10h27, né? O nosso horário é 10h30, então nós vamos encerrar. Eu não sei se o tio Paulão quiser fazer uma fala ou a Mauri, ainda eu permitiria, mas aí tem que ser rápido para a gente poder cumprir o horário. Luiz, eu Fala, gostaria, rapidamente, até porque eu tenho uma outra reunião agora às 10h30. Então, eu entrei rapidamente para dar um oi para todo mundo, mas especialmente para a Nilza e para o Paulo. Porque vocês, né, eu me lembro que no meu início na Justiça Restaurativa, deu o clique que eu não sabia muito ainda, e aí a Carla falou, Mauri, os cursos já foram feitos aqui em Londrina, eles vão estar em Arapongas. E aí eu fui correndo para Arapongas e fiz as 2 etapas lá com vocês. Eu tinha te avisado, né? Lembra? Eu falei. Eu lembro, mas eu não fiz, estava desligado. Mas eu acho que tudo tem sua hora, seu momento, né? Eu acho que o universo, de alguma forma, conspira para tudo isso acontecer, né? Eu, professor e legislador, né? Também, né? Sempre envolvido no movimento, né? Junto com o Galhardi, com o tio Paulão, algumas vezes participamos juntos, a Carla. E aí nós fomos fazendo esse trabalho, né? Da prática para o legislativo, né? Tanto em 2016 quanto agora, né? Trazendo o Compass para a educação, novamente agora, um outro movimento interessantíssimo, né? Que tira o Conselho de Cultura de Paz da segurança, né? Da Guarda Municipal e coloca na Secretaria de Educação, né? Onde houve sempre uma parceria muito grande. Então, só para agradecer a vocês pela minha formação, pela contribuição que vocês fizeram comigo, e dizer que estamos aqui à disposição para somar juntos, né, no que vocês precisar da gente. Tá bom? Paulo, Nilza, Carla, Galhardi, tudo de bom para vocês. Deus abençoe. Todos vocês. Obrigado, Mauri. Tio Paulão. Tchau, peço licença. Tudo bom, Mauri? Tio Paulão, você quer falar uma fala de 1 minuto? Tá sem o som. Você tem que abrir o microfone. É 1 minuto e a gente já vai encerrar. Luiz, deixa eu só fazer uma pergunta. Leozita, a gente tem que encerrar. Deixa o Paulão falar, que ele veio hoje. Fala, Paulão. Só bem rápido. Escreve no chat, Leozita. Leozita, deixa o Paulão falar. Fala, Paulão. Abre o microfone. Está fechado seu microfone, não vai dar. Não, eu quero saber como fazer isso em Salvador e em Vinhedo, que eu tenho 2 netos, que eu gostaria que eles participassem. Então, eu queria saber um contato, uma forma de desenvolver isso lá. Tá bom. Ô, Luiz. Vai lá, Paulão. Legal. Bom dia a todos. Bom dia. É um prazer estar nesse grupo seleto. São pessoas extremamente inteligentes, pessoas que eu conheço há muito tempo e tenho um prazer enorme de estar junto a vocês, tá bom? Eu estou chegando agora, né, então estou me atualizando junto a vocês, quero participar das outras e nas demais reuniões, né, para me atualizar realmente, tá bom? Mas adiante eu já posso dizer a vocês que contem comigo para o que der e vier e para projetos novos. Eu sempre estive aberto para o novo, e no novo nós já estamos, entendeu? E hoje não tem tempo mais para a gente ficar sentado e só escrevendo. A gente tem que ficar sentado e escrevendo e ir em campo também, buscar, porque senão a gente não vai conseguir trazer melhoras para o nosso município, para as crianças que serão os adultos de amanhã. Valeu, Paulão. Tio Paulão, obrigado, viu? Obrigado pela parceria.
Bom, Obrigado. agora eu vou passar para a Nilza e para o Paulo, para vocês falarem um final, e depois aí a gente faz aquele encerramento das frases, ok? Aí eu paro de gravar. Então, se vocês fizerem aí 1 minutinho cada um finalzinho. Bem, eu só tenho a agradecer a oportunidade muito enriquecedora de estar aqui com vocês, e não posso deixar de agradecer e honrar as minhas origens, onde tudo começou, Leoberto, Queipranes, e em Maringá, na UEM, com a Adriane, com a Estela, com o Paulo, que também já estiveram em Londrina com vocês, em formações. Então, eu preciso agradecer demais essa equipe, que foi por meio dessa equipe que tudo isso foi possível acontecer. E agradecer vocês, tá? Agradecer Londrina, nossa cidade co-irmã, e vocês, Paseando com Paz, e todas essas pessoas maravilhosas de Londrina, esse enorme campo de girassóis que só aumenta. Gratidão. Obrigado. Paulo? A justiça restaurativa segue uma diretriz, a diretriz é conexões importam. Então, Silvana, Carla, Silvana, e dessa parceria, não é, vão florescer muitos girassóis. Espero que vocês se estreitem, conversem ainda agora, depois ali, não é? Porque nós temos muito a fazer, Maringá, Londrina, Londrina e Maringá, Maringá e Londrina. Então, a justiça restaurativa é conexão, né? E as conexões importam. E, para o final, nós vamos apresentar um cartaz, né? Eu já vou dar um spoiler aqui, né? Restaurar conexões. Agradeço, Luiz, a oportunidade, agradeço muito mesmo. Contem comigo, contem conosco, contem com o Propaz, contem com o Maringá da Paz. Sucesso a todos. Muito obrigado. Bom, então, para a gente encerrar, eu digo a vocês, lembro a vocês que todos vão abrir o microfone, as câmeras, quem estão com as câmeras fechadas aí para aparecer o vídeo, né? Viu, Paulo? Antes de encerrar também, ó, essa reunião, vamos marcar, você marca aí, eu, a Carla, nós chamamos outros, vamos participar, nós queremos aprofundar aqui na educação, né, Paula? Como é que vocês estão fazendo nas escolas aí, tá bom? Então, olha, abram os microfones. Por favor, quem for falar tchau e for gravar, tem que levantar um pouquinho, Paulo, aí, o seu, mais para cima, né? Aí, conforme vocês vão falando tchau, vai aparecendo o dedinho de vocês, agora vai aparecendo o meu. Então, comecem a falar tchau. Tchau. Tchau, tchau. Nossa, Leozita, tchau. Tchau, pessoal. Tchau, estive presente aqui com vocês. Estou em aula na UEL, mas estou presente aqui com vocês. Bom dia para todos. Ok, tchau. Tchau, até o próximo. Tchau. Fala então. Tchau. Não esqueça do bicho da dengue.